Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O Centro de Tecnologia Acadêmica, CTA, do Instituto de Física da URGS, vai falar sobre ética e cultura hacker na palestra de hoje. O grupo destaca a importância de falar em comunicação, colaboração e de mostrar as diferenças que existem entre hackers e crackers. Além disso, essas práticas podem ser utilizadas para incentivar projetos científicos, bem como para otimizar o uso de sistemas de monitoramento aberto. Confira agora o Simplifísica Cultura e Ética Hacker. Então nós somos o CTA e a gente está aqui hoje para falar sobre ética e cultura hacker. Mas antes de mais nada, a gente queria agradecer à Livraria Saraiva pelo convite. Pelo espaço. A gente queria agradecer à universidade, ao Instituto de Física, essas escolas incríveis. A gente queria fazer uma homenagem ao Valberto, não só por ser nosso amigo do Instituto, mas por esse trabalho de promover esse diálogo entre a sociedade e a academia, muito importante. E agradecer a vocês por terem vindo. Então, ética e cultura hacker. Um bom jeito de começar esse tema é começar falando sobre colaboração. A colaboração, ela está muito presente nesse modo de ser e de agir. Algo muito interessante sobre a colaboração, tem dois aspectos que me chamam muita atenção. O primeiro é a questão de uma força que existe quando a gente colabora. Se eu faço é nada mais do que mas se por acaso todos nós, vou repetir, todos nós, é um convite, todos nós fizermos entenderam o que eu quis dizer? Então, no coletivo a gente tem uma força. Outro aspecto muito importante é a questão da comunicação. Para a colaboração acontecer, essa força acontece, mas a comunicação é fundamental. Então, pessoal, já que a colaboração vai estar permeando quase todos os temas que a gente vai compartilhar com vocês hoje, a gente vai convidar vocês para a gente começar fazendo uma colaboração. Aí a gente vai ficar com esse gostinho bem vivo, no sentimento também do que é colaborar, do que significa participar de algo maior. Certo? Vocês topam? Que bom, né? Então é o seguinte, nosso desafio vai ser entrar em ressonância, né? Então eu vou propor que a gente comece do mais simples para o mais complicado, desde os movimentos de corpo, frequências mais baixas, onde eu vou convidar vocês para fazerem, mas eu vou convidar na hora certa, movimentos de corpo, movimentos de respiração. Aconteceu um problema técnico com o meu sensor, então ele ficou para trás. Movimentos de respiração, movimentos de canto, como eu fiz, e movimentos de música. E a gente vai tentar fazer junto da melhor forma possível. Uma vez que cada um pode criar vários osciladores e a gente põe eles para oscilar junto, a gente pode dizer que eles estão em ressonância. E isso é algo bem especial. Vamos brincar então um pouquinho para a gente entrar no clima e aproveitar a palestra de forma diferente? Então a primeira coisa que eu vou convidar vocês é para a gente entrar num beat do tipo... Então a gente está entrando em ressonância no tempo. Agora eu vou convidar vocês para a gente entrar em ressonância na respiração. Então a gente inspira, expira, um pouquinho mais forte, inspira, expira, mais uma vez, inspira, expira. Agora vamos entrar em ressonância de som, inspira,
Agora a gente escuta um pouquinho. Segue inspirando, inspira e a gente vai mostrar uma música. Na próxima, inspira. Boa. Valeu. Então, pessoal, agora que a gente está em ressonância, já mexeu, mudou tudo, ética e cultura hacker. Quem aí se considera hacker? Sério? Aqueles que não levantaram a mão podem levantar. Vocês são hackers. Todos aqui são hackers, porque isso que a gente acabou de fazer agora é um exemplo de hacking. O que a gente fez agora, a gente queria fazer alguma coisa em comum, a gente queria entrar em ressonância. Esse era o nosso objetivo, para a gente estar em sintonia, para ter a experiência dessa palestra no mesmo ritmo. E o que a gente fez? A gente pegou uma música que foi composta lá no século retrasado, feita para uma peça de teatro norueguesa, que queria passar algum sentimento específico para aquela peça naquele momento. A gente pegou aquela música, adaptou para as nossas necessidades, ou seja, entrar em ressonância. A gente pegou essa música e mudou ela, usou ela da maneira como a gente gostaria. Isso é hacking. E nesse caso é um hacking, digamos, nada ilegal. Porque mesmo que vocês nunca tenham invadido nenhum sistema de banco, a conta de ninguém, vocês são hackers simplesmente por estar fazendo isso, pegar uma coisa e mudar o uso dela para aquilo, adaptar para aquilo que a gente queria. Nesse caso, especificamente não é nada ilegal, principalmente porque essa música está em domínio público. O que significa, pelas regras de direitos autorais, qualquer obra que depois de 70 anos que o autor de qualquer obra morre, essa obra entra em domínio público, que significa que qualquer um pode fazer qualquer coisa com essa obra. Só que tem uma coisa muito interessante, que na verdade a gente não precisa esperar 70 anos depois da morte do autor para usar a obra de uma maneira interessante, para usar aquilo que alguém faz de outras maneiras, ou seja, para ter uma cultura de colaboração. Alguém aí sabe do que eu estou falando? Qual é a outra maneira? Eu sei. Fala aí. Bom, eu sei uma forma que a gente consegue colaborar sem precisar que o autor morra, né? Que às vezes é uma coisa que a gente não quer. Então, e é isso que a gente tenta fazer no CTA. Então, vamos começar, antes de chegar nesse ponto, conhecer o CTA, saber o que é o CTA. Para contextualizar, a gente pensa que a gente está num mundo que está cheio de desafios. A gente está com desafios urgentes que a gente tem que enfrentar. Tem coisas naturais, desastres naturais, tem coisas econômicas,
tem situações diversas, né? Tem questões das energias renováveis que a gente tem que buscar, ou às vezes uma questão do petróleo. Então, tipo, a gente tem muitos desafios. Eu acho que é uma coisa que não dá para negar, que a gente tem vários desafios que a gente tem que enfrentar. Um exemplo é a questão outro exemplo é a questão da água, que como é que a gente vai alimentar todas as pessoas? São mais de 7 bilhões de pessoas agora, daqui a pouco tem 8 bilhões, 9... E como é que a gente vai suprir isso? Isso entre tantos exemplos, né, que a gente pode dar. Como é que a gente vai colocar comida na mesa? É um exemplo de coisa para enfrentar. E tem várias coisas bem naturais assim, de enxergar. Assim, como que a gente vai fazer uma coisa simples, que até então era simples e agora tem desafios novos? Bom, eu não sei como que a gente resolve esses problemas, mas certamente não é uma pessoa remando para cada lado. Não é uma pessoa indo para um lado, outra para o outro. A gente tem que entrar em ressonância, a gente tem que agir conjuntamente. Então, a gente tem que colaborar um com o outro. Então, e uma das coisas que motiva a gente é o trabalho do Everything as a Remix, que é um exemplo, que fala que a gente tem que ter boas ideias também para poder seguir em frente e enfrentar esses problemas e que elas se espalhem rapidamente. A gente tem que trabalhar junto e proporcionar que essas ideias se espalhem e passe adiante, a gente use elas. E também, como que a gente vai fazer isso? A gente enxerga que para fazer isso, a gente tem que ter umas liberdades, que são 4, que a gente se baseou no software livre, que já fundamentou elas. Então, que liberdades são essas para a gente poder proporcionar a disseminação do conhecimento e para a gente poder colaborar um com o outro e tal? São as liberdades de uso. Quando eu faço um projeto ou alguma coisa, eu tenho que poder usar elas. Se eu tenho alguma coisa, comprei de alguém, eu ganhei e tal, eu tenho que poder usar. Isso é natural, é óbvio. Outras coisas a gente pode usar. O exemplo da música, a gente tem que poder escutar ela. Se eu comprei um disco, eu vou poder escutar e tal. De estudo, que é, obviamente, estudar para entender aquilo como é feito, não ser uma caixa preta, uma coisa que eu não questiono. Isso aqui funciona assim, eu aperto no botão e a coisa mágica se faz sozinha. Não, tem que entender, isso aqui faz assim e tal, para poder saber qual que é o contexto que eu vou usar, qual é o impacto que eu estou causando, para poder fazer também uma modificação. E a modificação também é uma necessidade para eu adaptar para o meu contexto, para meu tempo, para o meu local, o trabalho que alguém fez em outro lugar, que é o exemplo que a gente fez com a música também, de aqui a gente fez ela de um jeito, mas em outras situações ela é feita totalmente diferente. E distribuição. Eu peguei aquela coisa, modifiquei, estudei, consegui fazer várias coisas e agora eu quero que as pessoas usem isso, eu quero poder passar adiante aquele trabalho que as outras pessoas fizeram. Eu não tenho que criar tudo desde o começo e tal para poder ter essa capacidade. Então, para a gente poder colaborar com os outros, até aí a resposta, né? A gente tem que ter essas liberdades. Então, a gente tem que permitir que as pessoas façam isso. Dizer, o meu trabalho, as pessoas têm essas liberdades. Então, a gente vai poder compartilhar e tal. Tu não precisa ficar pedindo, ou vou ficar te cobrando e tal. E esses fundamentos são definidos para o software livre. Eles estão... Já tem bastante tempo que existe esse movimento de software livre. E está dando bastante certo. E por isso a gente acha que também para hardware também pode funcionar. Mas como é que faz para o hardware também ser? Eu posso enxergar alguma coisa, um objeto, né, uma peça, e pensar, vou copiar ela. Mas isso pode não ser fácil. Tem uma analogia, que é dessa obra aqui, que é a Polenta, um artista italiano, que fez em 1700 e pouco, também é domínio público, também posso usar. E é o exemplo que, às vezes, a gente enxerga bastante, a pessoa faz um hardware, tem um projeto, alguma coisa, e fala, isso aqui é livre, isso aqui, usei Arduino, usei uma coisa tal. E daí mostra, aqui, todo mundo pode copiar, isso aqui eu fiz a partir disso e tal. Mas não basta isso. Por isso tem que ter a documentação, que é a gente explicar, a gente facilitar para a pessoa ela estudar, ela modificar, passar adiante. A gente acha que é muito importante a documentação. Então, aqui, essa analogia é que não basta eu ver essa imagem aqui e pensar, não, agora eu sei fazer polenta, aqui tá desenhado, que o Pietro me ensinou a fazer polenta. Não, ele não ensinou, eu só enxerguei, tinha que ter uma receita. Então, a gente foca na receita também, a gente faz projetos dando essas liberdades para as pessoas e colocando as receitas de como construir ele, de para que ele serve e tal. Entre os projetos que a gente faz no CTA, são o Laboratório de Física e Música. A gente teve um exemplo agora da Física e Música, principalmente da música, nesse caso hoje, né? Das coisas que a gente vem fazendo.
o Tropos, que é um sistema operacional portátil, que roda direto do pendrive, baseado no Debian, que é um Linux, e ele está ali naquele computador, rodando direto do pendrive. Então, a pessoa pode andar consigo, seu sistema completo, com seus arquivos, com seus programas, colocar no bolso, num pendrive, super simples, e também, daí, facilita muito isso, eu poder copiar, passar para os outros. Eu pego um pendrive, passo e copio vários, não tem nenhuma restrição para fazer isso. A gente tem daí a fresadora João de Barro e a bancada dos hiperobjetos. Eu estou aglomerando eles, que a gente vai abordar mais profundamente um pouco no decorrer de hoje, que são ferramentas para a gente possibilitar que as pessoas tenham essas liberdades. Então, são para a gente construir um ecossistema que a gente possa construir alguma coisa dando essas liberdades. Por exemplo, eu posso ter uma receita, só que ela está numa língua que eu não entendo. Então, eu não posso abrir aquilo para poder entender. E os hiperobjetos, eles estão aí para eu poder entregar uma coisa que foi feita numa ferramenta que a pessoa pode usar. Não é uma coisa extremamente cara ou que tem alguma proibição. E temos também daí que o exemplo do Fisiolog, o De Olho nas Águas, as estações meteorológicas, que são projetos que, pela natureza deles, assim como os outros projetos, mas esses, pela natureza deles, eles pedem por uma colaboração pela ciência cidadã, para que as pessoas se engajem, se envolvam no projeto. Tem vários exemplos que têm dado muito certo de ciência cidadã. Vocês provavelmente conhecem alguém deve conhecer algum projeto, alguém conhece o projeto? Então, vem apresentar aí para nós. Onde é que tem o manual disso aqui para eu usar? Para baixo, para baixo. Bom, eu vou contar uma história para vocês, então, que não é a da polenta. Essa história volta em 2011, certo? Um terremoto que gerou uma tsunami, que gerou um acidente nuclear. Uma explosão de uma usina nuclear que lançou no ar, na terra e no mar material radioativo, certo? Gerando danos incalculáveis. O Estado japonês, no caso, forneceu dados insuficientes para informar a população. E, por isso, um grupo de pessoas se uniu e resolveu mudar isso. Pegou suas melhores ideias e aplicou da melhor maneira. Cientistas dos Estados Unidos e do Japão se uniram com hackers, também do Japão, e, com apoio e participação de cidadãos, construíram um sistema de monitoramento aberto. Mas o que é um sistema de monitoramento aberto? Sistema de monitoramento aberto é uma rede de monitoramento cidadã. Ou seja, uma rede são vários pontos juntos. Monitoramento é coleta de dados. É a coleta. E a cidadã é porque ela é construída por cidadãos. Nesse caso, é um sensor de radiação. Ele basicamente detecta radiação, principalmente radiação gama, que é a qual nós estamos preocupadas no caso de um acidente nuclear. Esse sistema, ele é aberto. Ou seja, as pessoas têm a documentação de como construir. Então, na época, sendo que o Estado japonês não forneceu dado suficiente, as pessoas sentiram a necessidade de ir atrás por si mesmas disso. E, tendo esse equipamento, construíram o equipamento, compraram ele, botaram nos seus carros e saíram medindo. Carro, moto, bicicleta, saíram medindo por aí. E o resultado é esse. Vocês podem ver. Uma quantidade enorme de dados informando a população das áreas de risco. Que essa imagem é de agora, porque isso ainda continua acontecendo. Os dados aqui disponibilizados estão em domínio público. Assim como não precisaram esperar o Safecast morrer 70 anos. Pois eles já botaram as licenças permissivas de maneira que esses dados podem ser usados por qualquer pesquisador. Desatravancando, assim, a ciência, não é? E isso continua. Como vocês podem ver, foi além do Japão. Isso vai além porque não é alguém que financia, e sim é o todo, é a colaboração das pessoas que constroem um mundo com isso. Tem algum projeto acontecendo no Brasil? Será que isso é possível aqui, né? Já que todo mundo reclama que o Brasil não faz nada, né? Será que pode acontecer alguma coisa no Brasil? Eu sei. Eu posso dar uma contribuição? Então, para começar, eu queria falar por que esse projeto deu tão certo. Isso... Graças.
eu queria dizer por que esse projeto deu tão certo. Isso tem um nome. Esse é um projeto de ciência cidadã. A ciência cidadã, tal qual a Genkidama, que naturalmente todos aqui conhecem, né, a esfera de energia utilizada pelo herói Goku na série Dragon Ball Z para derrotar seus grandes adversários que ameaçavam o universo, se baseia na colaboração de diversas pessoas doando seus recursos para formar algo maior, algo mais forte. A ciência cidadã é a ciência construída através da doação de recursos individuais de cada cidadão, e no caso da Genkidama, por exemplo, é a energia de cada um, mas na ciência cidadã pode ter várias formas, desde a montagem de um instrumento que vai se tornar mais um ponto de coleta numa rede, ou então utilizando a sua capacidade cognitiva para analisar dados, então formar uma base de dados maior em um determinado projeto científico, ou até mesmo um recurso material, como, por exemplo, o seu computador, doar a capacidade de processamento do seu computador para que ele rode mais dados de um projeto que tem uma base de dados bastante grande. Mas então, ciência cidadã é simplesmente cidadãos fazendo ciência? Não. Na verdade, é muito mais que isso. A ciência cidadã é a ciência sendo transformada por cidadãos e cidadãos sendo transformados pela ciência. Como isso acontece? Através do empoderamento das pessoas quando elas utilizam um determinado instrumento científico. Então elas começam a se tornar o agente daquela ciência e então elas começam a criar uma cultura onde o cidadão ele é mais ativo, mais participativo e menos contemplativo, menos passivo, esperando menos que venham instituições e façam por ele, e ele mesmo começa a propor isso. E a ciência se modifica na maneira como ela se estrutura, não sendo mais ditada por instituições que vêm de cima e ditam como deve se orientar a ciência, e às vezes perdem uma relação com os cidadãos que estão lá na base, e eles mesmos podem propor ditar os rumos dessa ciência como cidadãos voluntários. Mas agora, ela tinha me perguntado, eu tinha lembrado de um projeto, mas agora eu comecei a falar disso e eu me esqueci. Alguém sabe de algum projeto de ciência cidadã que está acontecendo aqui? Eu sei. Tu sabe? Ah, então tá. Eu sei mexer nas coisas. Vamos ver se eu vou saber esse aqui, não sei. Bom, eu sei de um projeto, certamente existem vários, mas eu particularmente, por acaso, participo de um projeto de ciência cidadã, que é o projeto Estações Meteorológicas Modulares, que é um projeto do CTA, como eu já tinha citado ali. Bom, o que é esse projeto? É um projeto de monitoramento do microclima do ambiente, seja urbano, rural, enfim, um monitoramento do microclima cidadão. As pessoas se juntando para monitorar condições climáticas, né? Temperatura, umidade do ar, enfim, esse tipo de coisa. Aqui, no exemplo, a gente mostra um protótipo de estação meteorológica sendo mexido por alunos de ensino médio. Enfim, por que a gente está fazendo esse projeto, né? O que acontece é que aqui a gente não tem muitos dados. Como a gente pode ver, isso aqui é um mapa com todas as estações meteorológicas automáticas cadastradas no INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E pode até parecer bastante ponto, a gente olhando, nossa, cobre bastante, mas na verdade não, né? Se a gente vê, tipo, em Porto Alegre tem só um ponto ali. Se a gente for ver, por exemplo, nesse vendaval que teve esses tempos, a gente não sabe qual era a velocidade do vento, porque não tinha nenhuma estação medindo os dados e disponibilizando de maneira aberta para que a gente, nas áreas que foram mais afetadas, para a gente saber. Então a gente só estimou qual foi essa velocidade do vento nesses locais. Então o que a gente quer é ter modelos de estação meteorológica que sejam fáceis de fazer, de baixo custo e documentada para que as pessoas possam desenvolver suas próprias e fazer as suas medições, mandar para um banco de dados para a gente conseguir ter, sei lá, um mapinha com gradientes de temperatura, por exemplo, ao invés de um ponto. Tu procura lá, a temperatura em Porto Alegre vai te dar um valor. Não, eu quero temperatura num local mais específico, quero saber mais, com maior nuance qual é os valores das unidades meteorológicas que a gente está medindo. Então aqui tem o que a gente já chegou até agora. A gente tem um site com um banco de dados de estações cadastradas mandando dados para nós. A gente, aqui no caso tem três estações cadastradas mandando os dados até agora. Se vocês entrarem no site dados.cta.if.urgs.br/emm, vocês provavelmente não vão lembrar disso, mas se vocês procurarem o site do CTA, certamente tem lá link. Dá para clicar nos itens e ver em tempo real os dados que estão sendo medidos pelas estações que já estão cadastradas lá. E uma coisa importante sobre o projeto é que ele é realmente livre. Tipo,
Tu não vai simplesmente comprar e botar lá. A gente tenta estimular ao máximo que as pessoas utilizem o projeto para que a gente tenha mais dados. Então, não é só a baixo custo, é também a gente estimula que as pessoas produzam. Então, a gente tem que ter uma boa documentação. Para ser um hardware realmente livre, a gente tem que documentar bem para que as pessoas possam ir lá e fazer. Que nem o já falou, só por ver uma foto de alguma receita de polenta lá, eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que ver a receita mesmo para conseguir ir lá ver o passo a passo de como fazer aquilo lá. Então a gente tenta ao máximo ter uma documentação mais detalhada possível. Então a gente tem a wiki do projeto com toda a documentação de todos os passos, as partes para montar uma estação, de tudo que precisa fazer para ter uma estação montada e mandar dados para alimentar esse banco de dados para a gente ter um monitoramento do clima cidadão, coletivo, colaborativo, enfim. Então a gente quer que o máximo de pessoas possíveis se engajem nesse projeto e ajudem e colaborem. Mas por que alguém vai querer fazer isso? Por que alguém, vou lá, vou gastar dinheiro, vou gastar meu tempo fazendo uma estação meteorológica para ter isso aí? Bom, tem muitas pessoas que podem ganhar com isso. Por exemplo, agricultores que querem saber a medição de algumas quantidades meteorológicas para a sua colheita lá, enfim. Eles podem ver os nossos tutoriais, eles estão sendo ajudados com o que a gente está botando para eles, e eles estão nos ajudando, mandando os dados que eles estão coletando para o nosso banco de dados. Além de agricultores, outro exemplo seria, sei lá, instituições de ensino, de pesquisa, enfim, que possam querer, por exemplo, um professor de uma escola pode querer pegar os seus alunos para fazer, montar uma estação meteorológica como uma atividade de ensino, né? Eles vão ganhar muito com isso, vão botar em prática aquilo que eles estão aprendendo na sala de aula e vão estar aprendendo a mexer com dados, né? Fazer gráficos, enfim, vão estar ganhando com isso. Eles podem montar uma estação e mandar os dados para nós, a gente vai estar alimentando esse banco de dados. Isso já começou a acontecer no colégio de aplicação da URGS. Tem um professor de física lá, o Rafael Brandão, que está em contato com o CTA, achou interessantes projetos e resolveu, não, vamos levar para o CTA, para o colégio de aplicação, alguns desses projetos, vamos ver o que acontece. E o resultado foi que acabou sendo criada uma sede do CTA dentro do colégio de aplicação, que a gente chama de CTA Júnior. E a parte física do CTA Júnior pode ser vista nessa foto aqui. E aqui tem alunos de ensino médio mexendo no mesmo protótipo de estação meteorológica ali. Isso que foi feito pelos próprios alunos, então eles estão ali montando as suas estações para ter os dados mandados para a gente, né? Lá no CTA Júnior tem vários outros projetos, mas enfim, aqui a gente vai discutir principalmente esse das estações meteorológicas. Esses alunos, eles não estão só usando aquilo que a gente está fazendo, tipo, vão lá na página, veem os nossos tutoriais e vão lá e reproduzem. Eles estão, eles mesmos, produzindo material. Então, tem várias páginas da wiki desse projeto que foram feitas por esses alunos. Eles foram lá, desenvolveram uma coisa que ainda não tinha sido feita para o projeto e disponibilizaram lá. Então, aqui é um exemplo de um modelo feito um modelo para desenho vetorial 3D para um abrigo meteorológico, que é um lugar onde se bota sensores de temperatura para proteger da chuva e do sol. Enfim, eles desenvolveram toda a ideia, fizeram um modelo 3D, disponibilizaram lá um passo a passo, como fazer, e está lá tudo feito. Isso mostra como eles podem ganhar ainda mais do que simplesmente botar em prática aquilo que eles aprendem em aula ou aprender coisas novas. Eles estão estimulando a buscar o conhecimento, porque quando eles estão produzindo uma coisa e colocando lá no site da URGS, e pessoas, pesquisadores, doutores, estão vendo aquilo e vão reproduzir aquilo que eles produziram, isso estimula muito eles. Não só estimula, mas transforma eles em cidadãos mais dispostos a mudar a realidade em que eles vivem. Então, a gente pode pensar até qual é o papel da educação com tudo isso, né? Porque não é só lá decorar um monte de informações. Eles estão se tornando cidadãos mais capazes de conviver no mundo, mais críticos, né? Estão pensando sobre o ambiente em que eles vivem, sobre questões ambientais, sobre dados, sei lá, o governo disponibiliza alguns dados que, em geral, as pessoas, sei lá, não estão nem aí, não vão fazer nada, mas eles estão percebendo como mexer com dados, eles podem ir lá pegar os dados, analisar. Então a gente está vendo que isso gera uma educação tecnológica emancipatória. Esse é um termo que eu gosto de usar, mas não só faz o aluno aprender algumas coisas, mas faz ele se tornar um cidadão mais disposto a conviver na nossa sociedade, né? Esse é um dos nossos projetos, enfim, ele é uma estação meteorológica modular, que significa que pode ter vários modos diferentes, pode ter sensores, outras coisas,
Mas alguém aqui pode dizer, por exemplo, algum outro projeto parecido, alguma coisa que esteja acontecendo aqui? De novo esse cara? Eu lembrei. Eu estava pensando nessa coisa da estação meteorológica, né? E ela é um hardware aberto e livre, então ela pode ser modificada. E ela é modular, então quer dizer que eu posso incluir novos sensores. Isso quer dizer... Graças, eu não sei. Isso quer dizer que eu posso então incluir novos sensores, novas medidas. Então, quem sabe, por que não fazer uma estação para monitoramento ambiental cidadão? Para monitorar a qualidade da água, do ar e da terra. Eu acredito que a natureza e a nossa incompetência enquanto coletivo, né, já nos deram exemplo suficiente de que isso é importante. A gente monitorar a qualidade da água, por exemplo. Acredito que todos concordam com isso? Acredito que sim, né? E foi pensando nisso que o CTA começou o projeto De Olho nas Águas, que é um projeto voltado ao desenvolvimento de sensores e instrumentos que meçam a qualidade da água sob diferentes parâmetros. E o primeiro deles foi o condutivímetro, que é um medidor de condutividade elétrica. Ali em cima a gente pode ver o circuito elétrico, né, a placa, e aqui embaixo a gente pode ver a sonda, o medidor propriamente dito, que vai mergulhado, por exemplo, no rio, qualquer corpo d'água, para medir a condutividade elétrica efetivamente. E o que acontece é que ele mede a condutividade elétrica e se tem alguma perturbação, por exemplo, algum poluente, ele vai ter uma flutuação, então ele vai funcionar como um bom sistema de alerta. Então, por exemplo, se tiver algum esgoto clandestino e a gente tiver uma rede espalhada com esse tipo de sensor, a gente pode pegar aquele esgoto, aquela sujeira que talvez passasse imperceptível e medir o quanto ela está perturbando aquele ambiente. Ou, por exemplo, despejos industriais, ou até mesmo situações como essa, em que os parâmetros dos corpos d'água são todos, né, modificados, mas a gente sabe exatamente o quanto mudou em cada ponto e a gente não fica dependendo das pesquisas da própria empresa, que eventualmente é uma das grandes responsáveis pela catástrofe, né, pelo desastre. No CTA, a gente acredita que a ciência cidadã e o hardware aberto e livre são a combinação que catalisam esse processo e fazem que as melhores ideias realmente se espalhem mais rápido. E a gente precisa que elas se espalhem rápido. Teve um cara, uma vez, foi a primeira pessoa que me falou sobre hardware aberto e livre. Seria bom que ele estivesse por aqui hoje para talvez falar um pouco sobre isso. Será que ele está aqui hoje? Veio? E veio? Então, você pode vir aqui então, por favor. Tem esse aqui para ti, um presente. Gratidão. Boa noite, pessoal. Então eu sou o Rafael, eu sou o coordenador do Centro de Tecnologia Acadêmica e eu queria agradecer aqui a toda a equipe que já veio falar do seu entusiasmo, do seu trabalho, né, o Renan, que está atuando no Colégio de Aplicação, o Flávio, que está fazendo esse trabalho no Física e Música, né, o Leonardo, que está desde o começo do CTA, se envolveu no projeto das estações meteorológicas, agora está preocupado com o monitoramento da água. O Jean-Luc também, que está atuando aí com a gente, tá apoiando vários projetos. O Jean-Luc é uma mão na roda para todo mundo. Comunicação, website também está tudo... E a Marina também, que está trabalhando com a gente, né, está preocupada com o nosso planeta, preocupada como é que a gente vai produzir os alimentos, né? Daqui a pouco a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra e como é que vai botar comida para toda essa gente? Essa é a principal preocupação da Marina. Agora eu queria contextualizar todo o trabalho, né? O que a gente está fazendo, como é que isso tudo se junta e por que a gente está falando de ética hacker, cultura hacker. E para colocar esse contexto, eu vou apresentar essas duas analogias aqui. Então aqui a gente vê na primeira linha um certo tipo de evolução que ocorreu na Terra, que é a evolução biológica. Os primeiros seres que surgiram na Terra eram unicelulares e depois de alguns bilhões de anos começaram a perceber que se agrupar tem vantagem, né? Que é possível ter algum tipo de comunicação, reconhecer a presença de um vizinho
e formar um organismo um pouco mais complexo. E aqui a gente tem, no caso, um dos organismos multicelulares mais simples que existem, que é a tetrabaena, que são 4 algas. São 4 células que vivem em conjunto. Depois disso, foi meio que uma bola de neve. Começaram a ocorrer colônias mais complexas, especialização de tecidos, e os seres mais complexos surgiram, animais, plantas e etc. Estamos nós aqui também. E a gente veio com novas maneiras de se comunicar, com fala, escrita, e cada vez que surgiu uma nova maneira de se comunicar, sacudia a maneira da própria sociedade funcionar. Quando surge a escrita, foi com a escrita que surgiu a matemática, que começa a surgir uma moeda, imposto, contabilidade. O Estado surge a partir da existência de leis escritas. As leis passam a ser escritas em um acordo de uma sociedade de como viver, e aquilo pode ser discutido, pode ser analisado, porque está registrado aqui, no caso, na pedra. Nesse tempo, enquanto teve escrita no papel, na mão, pedras, etc., o custo disso era muito alto. Existia uma profissão que era copista, a pessoa tinha que copiar um livro à mão. A alfabetização era mínima, era simplesmente as classes mais altas da sociedade que tinham acesso à alfabetização. O que começou a aumentar as taxas de alfabetização foi a invenção da imprensa, que daí baixou os custos dos livros de maneira dramática, com as tabelas de observações astronômicas, matemáticas, tabelas de operações matemáticas que eram utilizadas antes de ter calculadora, régua de cálculo, eram tabelas matemáticas. Com a imprensa, revolução científica, cálculo diferencial integral, modelo galileano de movimento da Terra, etc. Isso aconteceu em seguida da imprensa. Acabou o feudalismo, e a gente começa a ter novas estruturas políticas surgindo. 60 anos atrás, começa a tecnologia digital, todo mundo está carregando um monte de aparelhinho disso, a gente usa todo dia. Só que o que eu posso garantir para vocês, o que a gente faz com isso ainda está bem longe do seu potencial. A gente ainda não aprendeu a usar isso de maneira adequada. Apesar de estar presente em todo lugar, eu tenho certeza que a gente pode fazer muito melhor com isso. A gente está realmente na infância do surgimento disso aqui. Então, nesse contexto, eu falo para vocês do conceito da ecologia cognitiva, que é um conceito do Pierre Levy, num livro, As Tecnologias da Inteligência, onde ele faz uma analogia, que nem eu fiz da comunicação com a biologia, então aquilo ali foi inspirado mesmo nesse trabalho. Ele fala da ecologia cognitiva, o meio ecológico no qual as representações do conhecimento se propagam. Então, ele é composto de 2 grandes conjuntos. Então, essa ecologia das ideias é composto das mentes humanas e das redes técnicas de modificação, propagação dessas informações, dessas representações. Então, a aparição de tecnologias intelectuais, que ele chama de tecnologias da inteligência, como a escrita ou a informática, transforma o meio pelo qual se transformam as propagações. E essa é o que impulsiona uma transformação que é inconcebível para a geração anterior. É inconcebível para quem não sabia escrever, ou antes de ter escrita, como é que seria uma sociedade após a escrita. Porque realmente não está no referencial de possibilidades que a pessoa vai pensar. Isso se cria com o surgimento dessa nova tecnologia. Depois do surgimento da tecnologia digital, foi em 93, não faz muitos anos, que surgiu a WWW, a World Wide Web. E justamente ela surgiu num laboratório de física, no CERN, que é um Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e eles perceberam que o problema era comunicação entre cientistas, dados, relatórios, textos que foram escritos, eles queriam disponibilizar isso para os outros colegas do mesmo centro, simplesmente publicando algo no seu computador para que outra pessoa pudesse acessar. Então ele desenvolveu, foi o Tim Berners-Lee, não está aqui o nome dele, que pena, não está, devia estar, Tim Berners-Lee. Ele desenvolveu esse sistema que consiste de um servidor, que eu instalo no meu computador, e um cliente que consegue acessar essas informações e ler um website. Então aqui tem o print screen do primeiro website. Eles perceberam a importância disso e colocaram todo o software e protocolos e informações necessárias para isso em domínio público. Colocando em domínio público, permitiu que isso se integrasse à ecologia cognitiva, já que qualquer um poderia instalar um website e fazer um navegador. Então essa realmente é
é uma nova etapa que surgiu há 20 e poucos anos. Alguns anos depois, 2001, alguém teve uma ideia mais estranha ainda, que é, eu vou permitir ainda que as pessoas editem o conteúdo no meu computador. Eu tenho esses documentos colocados aqui e alguém pode apertar um botão, qualquer um pode apertar um botão e editar o conteúdo. Que absurdo, né? Vai ser uma porcaria. Vai estar cheio de bobagem e acaba tendo mesmo, né? Mas não é que isso aqui desbancou as enciclopédias centenárias, porque todo mundo vai lá ver o que tem, mesmo que tenha o grande risco de ter muita bobagem, não é que é útil, não é que é relevante. Na hora de fazer uma pesquisa, a gente procura lá. Então, o exercício que se faz quando se lê um artigo na Wikipédia, desconfiado que está lá porque pode ser bobagem, é o que vocês devem fazer, o que eu acho que todo mundo deve fazer, para qualquer texto que é lido. Ali simplesmente é evidente, porque pela fragilidade de qualquer um poder modificar. Alguém pode ter vandalizado um artigo, mas o ponto de vista de quem escreveu aquele artigo também pode ser um outro artigo em qualquer outra fonte, também pode ser torto de alguma certa maneira. Então, o exercício que se faz ao ler a Wikipédia é o exercício básico de criticidade de se ler qualquer conteúdo. E aí vocês ainda podem ir lá e melhorar esse conteúdo. Então, essa é uma nova forma de se comunicar, de gerar e gerir conteúdo que a gente vê. E surgiu aqui, 2001, 15 anos atrás. 15 anos atrás. A gente está vendo, as escalas de tempo são curtas e a gente ainda está aprendendo a lidar com elas. Ciência cidadã é um tipo de wiki. No caso de Fukushima, aqui, que a Marina falou, era uma wiki de dados, qualquer um podia botar os dados ali. Então, agora é aquele mesmo conteúdo sendo colocado por pessoas e vai na confiança, que aqueles dados valem ou não também. Daí, se acontece alguma coisa errada, teve alguém que botou o seu aparelho numa máquina de raio-x no aeroporto e daí deu um pico enorme lá e daí eles perceberam que era algo fora, um ponto muito fora, e tiraram aquele ponto. Então, aqui a gente tem a wiki de dados científicos curadas e construída por pessoas como nós. Eles chegaram a ser convidados para participar de uma reunião de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica, porque eles ficaram impressionados de como foi eficiente esse método tão mais rápido para coletar dados e com custos assim muito mais baixos que os orçamentos disponíveis pelas empresas, pela ONU e etc. Então, a gente vê uma forma onde as pessoas se organizando acaba sendo mais eficiente do que as estruturas que estão congeladas com essas maneiras fixas, né, que se organizaram antes do surgimento dessa tecnologia. Eu vou apresentar aqui a linha do tempo do conhecimento livre, que já foi mencionado, a licença de software livre que inspirou esse renascimento do conhecimento livre, porque eu não vou mostrar o vídeo, mas a gente costuma mostrar os bichinhos usando ferramentas, e animais também usam e modificam ferramentas. Então, na verdade, quando a gente vai falar conhecimento livre, ele já era livre. Ele só renasceu livre agora com certas possibilidades, com uma licença de software. Então, a maneira de conseguir colaborar em cima de conhecimento gerado por pessoas, sem precisar que a pessoa morra e passe 70 anos, a gente pode fazer isso no nosso tempo, utilizando licenças permissivas. Então, a pessoa escreve um código de um computador e deixa que as outras pessoas usem, botando uma licença. E a primeira licença que foi escrita nesse sentido é um documento que eu considero histórico, foi a licença de software livre, porque ele criou de novo esse ecossistema de livre circulação de ideias. E isso virou isso explodiu a tecnologia da informação. A internet é hoje graças ao software livre. Então, isso aí é a base da tecnologia da informação, ainda é software livre, vai continuar sendo. Em 93, o CERN coloca o software da www em domínio público. Então, a gente vê que isso é um grande passo, realmente um passo para a humanidade. Em 2001, surge a Wikipédia e surgem as licenças de conteúdo, são as licenças Creative Commons, que são usadas para criar materiais multimídia, vídeo, áudio, qualquer coisa, qualquer obra intelectual, a gente pode associar uma licença Creative Commons para o nosso trabalho, que é o que cria essa ecologia das ideias livres que podem ser retrabalhadas e reconstruídas. Então, esse é o ponto que a gente não precisa esperar. Já tem mecanismos que a gente não precisa esperar entrar em domínio público. O autor mesmo pode disponibilizar seu trabalho e criar e participar dessa economia também, que
Existem modelos de negócios que funcionam em cima disso, é rentável também, existem todas as outras possibilidades que estão sendo criadas. Em 2011, recentemente, a licença de hardware aberto do CERN. Então, se passou a ter uma licença que também embasa a distribuição de hardware. Então, quando a gente está falando de documentação, se falou em documentação de hardware, essa foi uma licença que foi feita especificamente para isso, pensando em como criar hardware que é para ser usado, estudado, modificado e distribuído. Então, aqui a gente vê essa sequência. Eu diria que aqui a gente está fechando, assim, do ponto de vista conceitual, vários aspectos. A gente está aprendendo a usar isso agora, em como integrar isso com a nossa sociedade, como entregar isso na escola, botando esse tipo de tecnologia na mão de alunos, né, de professores, que dê possibilidades para criar derivações, não seja só uma caixinha fechada que faz A, B, C, e passa a ser algo que pode ser multidisciplinar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente veio com esse conceito, o conceito de hiperobjetos, né, que nem tem o hipertexto, só foi uma derivação do hipertexto. O hipertexto é algo que vocês conseguem navegar, é um texto com hiperlinks e imagens. Vocês podem clicar num lugar e chegar num outro material que vai especificar uma página que vocês já estão acessando. Agora, imagine se a gente tem objetos que a gente consegue, seja no modelo virtual ou tem alguma coisa que a gente consegue navegar pelo objeto e ter o programa que roda nele, o arquivo que ele foi feito, a descrição de uso dele, tudo relacionado como se fosse um hipertexto, só que para um objeto. É um objeto com hiperlinks. Esses aí seriam recursos educacionais para todas as áreas do conhecimento, né? Porque eu posso pegar um instrumento, daí eu posso estudar na engenharia elétrica, posso estudar na engenharia física, posso estudar na engenharia. Todas as engenharias podem achar um pedaço que pode ser estudado dentro de um hiperobjeto. Então, a verdadeira inter, multi, pluri, transdisciplinaridade é a partir de um objeto que ele pode ser de interesse para todas as áreas do conhecimento, e atualmente se faz muito compartimentalizado. Aquilo ali, o professor de matemática usa um programinha que faz lá o gráfico e tal e tal. Só que aquilo lá não ajuda nada a ensinar programação, porque foi usado só para botar, já tem as caixas prontas para botar os números, e ele dá a resposta ou desenha a figura, mas não ensina a programar. Então, acabam não ajudando os outros, falta colaboração entre as disciplinas, que acaba dificultando o aluno que está lá aprendendo a programar, daí vai lá ver uma coisa que não ajuda, sabe? Então, acaba sendo só preocupação na sua... Eu ensinei meu aluno a somar, ou ensinei a lei de Newton para ele, e se isso atrapalhou ou não ajudou outra disciplina, não é meu problema, sabe? Então, está faltando essa conexão entre disciplinas, e o hiperobjeto é uma maneira de ter algo que realmente circula entre as áreas, totalmente hackeável. Então, o hiperobjeto, ele vai ter documentação livre, ele vai ser desenhado com um software livre, que pode ser estudado pelo pessoal das ciências da computação, etc. E vai ser hardware livre também, que a gente possa modificar ele, etc. Não saiu aqui o artigo, mas tem um artigo publicado, o título está aqui, não saiu, mas está aqui o caminho. Vocês vão ter acesso a esse trabalho aqui, onde tem um artigo onde está falando desse contexto de hiperobjetos. Então, a partir dos hiperobjetos, a gente quer uma maneira de fabricá-los. A gente está trabalhando na bancada dos hiperobjetos, que seja... Todo mundo já ouviu falar de impressora 3D, que a gente pode fazer um monte de coisa. Então, agora imagina que a gente tem mais do que a impressora 3D. A gente tem várias máquinas que, a partir de pacotes que eu baixo de um site, eu mando para diferentes máquinas, e eu tenho as peças necessárias para construir alguma coisa, que complementa a impressora 3D. Então, isso aqui é que seria então a bancada do hiperobjetos com impressora 3D. A gente projetou a fresadora PCI João de Barro, e estamos pensando em outras máquinas para serem incorporadas nessa bancada, para que virem então uma infraestrutura para a criação de conhecimento, instrumentos e máquinas livres, para instrumentos científicos, instrumentos educacionais, a realmente uma fração do custo. A gente está falando redução de 10, 20 no preço de instrumentos científicos, que eles possam chegar mais longe, que eles possam se tornar realmente apropriáveis pelos alunos, desde as crianças, que vão poder ter um microscópio desde pequenininho. Não vai ser aquilo lá que fica no laboratório de ciências e vai lá e o professor deixa olhar uma vez na vida. Passa a ser algo que a criança começa vendo já o mundo pequeno e chega na faculdade e já aquilo ali já é normal, não tem um mistério, né? Então é desmistificar a ciência. Então aqui está o desenho da fresadora, uma foto da primeira versão e da segunda versão, que foi desenhada pelo Germano Postal, né? Ele não pôde vir hoje, então foi um engenheiro mecânico
que já tinha experiência nessas máquinas e projetou essas 2 versões. Né? Se alguém quiser pode entrar em contato com ele. Quem quiser pode montar, está no site. Todas as peças estão disponíveis, todos os programas necessários para fazer essa máquina. Ela é uma máquina realmente livre. A gente tem usado elas para vários instrumentos, aqui só citando 2. Um equipamento de amplificação de sinais muito poderoso, que a gente consegue pegar sinais muito fracos e medir com eletrônica barata. É um instrumento barato, que custa uma fração do que vai se comprar no mercado. E é um shield para Arduino. E desde equipamentos para introdução à programação, introdução à eletrônica digital, aqui com alguns sensores e alguns LEDs para acender, para ensinar a programação, desde coisas básicas até coisas mais avançadas. Isso aqui dá para usar para crianças que estão aprendendo a acender LEDs, etc., com programas, até alunos de engenharia que vão usar para coletar dados, construir instrumentos. E a gente vê já uma infinidade de instrumentos que podem ser encontrados na rede, que podem ser construídos a partir de impressoras 3D. Tá? Então isso aqui vem antes do CTA, né? Essas impressoras 3D e equipamentos que podem ser baixados na internet e construídos. Então, instrumentos científicos nesse caminho aqui. E a cultura hacker? Onde é que entra a cultura hacker? Por que está no título a cultura hacker? Porque isso, na verdade, move o que a gente está fazendo. O que é cultura hacker? Tem um livro que chama A Ética Hacker, de um filósofo finlandês, se não me engano, Pekka Himanen, que o título é A Ética Hacker. Ele explica como é que é o surgimento dessa cultura hacker. E eu quero deixar claro, hacker não é cracker. Existe um mau uso do termo hacker para dizer que é o criminoso. Isso foi uma desapropriação, termo de uma comunidade nos anos 60, que começou a estudar os computadores, entender como eles funcionavam e era entusiasmado para contar para os outros como eles funcionavam. Ficavam felizes de ver os problemas que eram capazes de resolver e eles se intitulavam hackers. Quem não entendia ficou com medo que aquelas pessoas podiam invadir os seus computadores e começou a se usar o termo hacker para dizer os criminosos. Os criminosos podem até ter as mesmas habilidades, só que daí é o cara que está quebrando, é o cracker, é o cara que está entrando no banco. Então não é o hacker que se define hacker e a comunidade hacker continua se chamando hacker, não é porque começou a ser publicamente ou a imprensa trata hacker como o criminoso, o hacker mesmo não deixou de usar o termo hacker para se referir a si mesmo. Então, na cultura hacker, a gente vai ver uma coisa, o trabalho é divertido, se faz com paixão. Então a gente vê que os grandes projetos, como por exemplo o GNU Linux, que realmente foi uma transformação na tecnologia da informação, a Wikipédia, pode ter certeza, elas não foram programadas das 9 às 5 da tarde. As pessoas estão fazendo com entusiasmo e vão trabalhar a qualquer hora e vão parar para descansar a hora que for necessário. Então essa já é modalidade de trabalho de várias empresas de tecnologia, onde o cara trabalha em casa a hora que quer, porque o objetivo é ter os resultados da programação, não importa a área. Então isso já está presente numa ética de trabalho que contrasta o que está se acostumado de seguir a rotina. Então isso surge como uma nova modalidade de trabalho que contrasta com a modalidade atual. A flexibilidade do profissional. Aqui, o empenho para chegar ao objetivo, aprender o que for necessário. Então ele está preocupado com a causa, o que vai ser feito, qual que vai ser o resultado. Não é assim, mas eu sou tal, eu estudei tal coisa, isso aqui é um pouquinho diferente, eu não vou fazer. O hacker ele vai olhar para aquilo, mas eu tenho que estudar um pouco aqui essa coisa que eu não conheço ainda, mas vai lá, estuda e 2 dias depois, 3 dias, 1 mês depois, o tempo que for, ele vai lá e resolve o problema. A colaboração permeia a cultura hacker. Todos são livres para acompanhar o desenvolvimento e aproveitá-lo. O exemplo do kernel Linux, o desenvolvimento do GNU, o sistema operacional, tudo feito publicamente. Todas as conversas são feitas publicamente. Qualquer um pode ir lá e ver as conversas, as novas versões sendo colocadas, todas as discussões para cada detalhe que foi colocado num código é discutido publicamente. Então é transparência em larga escala que se vê e está se operando. E agora a gente vai ver isso, as tecnologias livres para cuidar do planeta, é nossa responsabilidade. Então a gente vê que, tem coisas, o mundo está ficando sujo, a gente está talvez vamos ter que saber onde está sujo, o que fazer. Não vamos fazer isso com penúria, né? Vamos fazer isso com entusiasmo, vamos ficar felizes que a gente vai poder limpar o que deixaram, a sujeira que foi feita, porque
porque se não for assim, a gente vai sofrer mais e mais. Então, esse é o espírito hacker, né, de fazer com prazer, é fazer esse monitoramento cidadão com gosto. Né? A gente vai ver o cidadão, o que ele está fazendo? Será que ele está jogando na água alguma coisa? Ele deve estar poluindo o rio, né? Alguma coisa ele está fazendo ali, o cidadão, né? O que ele está fazendo? Ele está testando o protótipo do condutivímetro, para ver a condutividade da água. O primeiro teste feito fora do laboratório, né? Lá no Arroio do Salso. Vamos botar esses instrumentos para todo lado, vamos botar esses instrumentos que são baratos para escolas, né? Vamos disseminar isso aí. Aqui um exemplo de um projeto que é incrível, é Hacketeria. É um pessoal que trabalha com hacking para biologia. Então, isso aqui são umas amostras, são instrumentos, microscópios, incubadoras, para fazer análises biológicas. Imagina só se as escolas tivessem isso aqui custa muito barato. Tivesse muito nas escolas, pudesse ter em casa. E daí agora, se a dúvida é, tem coliforme fecal na água? Imagina se qualquer um pudesse medir, todas as escolas fizessem isso de maneira corriqueira, ver quanto cocô tem na água dos nossos rios, no mar, que se torne assim, não precisa ir para um laboratório pagar caro, é algo que se pode fazer barato. Com equipamentos de cozinha se consegue fazer esse tipo de medida em um microscópio. Um termômetro, né, um sistema um pouquinho controlado de temperatura, e um microscópio a pessoa consegue contar o número de colônias de coliformes fecais, e é isso que se faz no laboratório lá na praia, que daí dizem se a água está boa ou ruim. Por que deixar isso uma coisa tão externa e não levar isso para a escola? Então eu queria finalizar com um convite, né, para entrar nessa brincadeira, porque é divertido. A gente está, o CTA, o Centro de Tecnologia Acadêmica, ele está com um objetivo desse ano, que é libertar o hardware. A gente está trazendo atenção à importância da liberdade do hardware, e a gente vai fazer uma série de eventos esse ano para promover isso, para falar sobre isso, educar professores, estudantes de tudo que é nível, em hackatonas de libertação do hardware. O primeiro evento que a gente está fazendo nesse sentido vai ser nesse sábado, durante o Arduino Day. O Arduino Day é o aniversário do Arduino, que é um aparelhinho para fazer medidas, é um hardware pequenininho. É o aniversário dele, em geral se fazem oficinas e etc. As oficinas, a gente já tem, as vagas se encerraram já, lotaram as turmas. Mas a hackatona de libertação do hardware que vai acontecer junto, ainda tem vaga. A gente está chamando pessoas para virem participar da hackatona, que vão ter oficinas relâmpago, de eletrônica, de programação, pode ter de Arduino também. O que surgir desses momentos de estudar hardware e criar documentação, a gente vai juntar a equipe que já tem familiaridade com aquilo e vamos dar oficinas, assim, conforme as necessidades vão indo, com o objetivo de criar documentação de hardware, de pensar, agora que eu tenho um projeto, como é que eu faço ele legível para mim no futuro e para outras pessoas também, que isso vai ser o hardware livre. Então vocês podem visitar aqui cta.if.urgs.br/AD 2016 e tem o link para a hackatona com um formulário para inscrição. Então quem quiser participar ou conhece alguém que pode gostar dessa ideia, encaminha essa possibilidade. E fique atento também, porque essa é a primeira desse ano. A gente vai fazer isso, vários eventos ao longo do ano. A gente já fez uma hackatona da estação meteorológica em janeiro, né? Acho que foi em janeiro, a gente já fez uma hackatona que foi muito legal, botou um gás no projeto das estações meteorológicas. E esse aqui agora é mais geral, é para a gente pensar no fundamento do hardware aberto, né, do hardware livre, o que a gente precisa fazer, quais são as habilidades que alguém tem que ter para julgar um hardware, saber se ele é aberto ou não, e criar nova documentação. A gente quer que um professor seja capaz de olhar para um repositório, ou tenha um certo equipamento, e quais são as perguntas que ele tem que fazer para saber, esse hardware é um hardware aberto, é bom para eu levar para os meus estudantes? Então a gente está fomentando essa cultura. E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o vídeo que você quiser. Até mais!